Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu tô aqui para trazer mais um caso para vocês. E antes de continuar o vídeo, eu queria agradecer a cada um de vocês que assiste aqui meu canal, que engaja o conteúdo. Essa semana eu postei aqui na comunidade que o YouTube tem limitado muitos dos meus vídeos. E com isso, muitos inscritos frequentes aqui do canal engajaram ainda mais o conteúdo, os meus vídeos. E isso me apoia demais. Porque, para quem não sabe, quando o YouTube ele limita um vídeo, ele acaba não circulando muito aqui na plataforma, o que acaba atrapalhando o engajamento e também o alcance do meu canal. E o crescimento do canal também afeta muito. E aí, com o apoio de vocês, eu tô chegando aí a 30 mil inscritos, mesmo com muitos dos meus vídeos limitados. E isso é muito legal, eu agradeço demais o apoio de vocês. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Victoria Stafford, também conhecida como Tori, nasceu em 15 de julho do ano 2000 em Woodstock, Ontário, no Canadá. Filha de Rodney Stafford e Tara McDonald. Ela era a caçula e tinha um irmão mais velho chamado Dylan. Seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 2 anos de idade e acabou resultando em ela e seu irmão indo morar com a sua mãe na casa da avó materna deles. A Tori era descrita por aqueles que a conheceram como uma criança alegre e também muito carinhosa, e ela se encaixava ali em algum lugar entre ser uma menina bem delicada e uma moleca. Embora ela adorasse se vestir bem, igual uma princesa, usar vestidinho, dançar, ela também não tinha medo de brincadeiras onde iria sujar sua roupa. Ela gostava de sair explorando as coisas, correr com outras crianças. Então ela era uma criança ali bem ativa. Ela também era uma criança muito engraçada e ela adorava fazer os outros rirem. É dito que era muito difícil acordar ela de manhã para ir à escola durante a semana, mas aos domingos ela sempre acordava bem cedo para acompanhar sua avó materna na igreja. Durante sua vida, que infelizmente foi muito curta, a Tori foi extremamente próxima do seu irmão mais velho. Os dois eram melhores amigos, faziam tudo juntos e eles costumavam caminhar juntos para Oliver Stephens Public School, que era onde os dois estudavam. Era uma escola pública que tinha ali perto da casa deles. E como a separação dos pais deles aconteceu quando eles eram bem novinhos, eles tiveram que se mudar de casa e lidar com toda essa situação difícil e conturbada na família, isso fez com que os dois ficassem ainda mais próximos. No início de abril de 2009, a Tori e sua família acabaram se mudando para uma nova casa, e essa casa ficava apenas um quarteirão de onde ela estudava. Eles passaram algum tempo morando com a avó materna após a separação dos pais deles, mas agora a família estava animada para ter a própria casa. Em 8 de abril daquele ano, uma quarta-feira, tudo parecia completamente normal e rotineiro na vida da família. O Dylan, nessa época, estava com 11 anos e a Tori estava com 8 anos de idade. E naquele dia, como sempre, eles foram a pé para a escola. Eles passaram o dia ali na escola e foram liberados às 3h25 da tarde. Naquele dia, a Tori iria para a casa do seu pai e ficar um pouco com ele. O Dylan normalmente voltava para casa com a sua irmã mais nova, ele acompanhava ela até em casa, mas especificamente esse dia, ele resolveu acompanhar alguns amigos dele até em casa, antes de ir para a casa dele com a irmã dele. E esses amigos moravam do lado da escola. Não fica claro por que ele resolveu acompanhar esses amigos até em casa. Não tem como saber se ele queria apenas conversar com os amigos ou foi por uma questão de segurança que ele levou aqueles amigos até em casa, mas era bem perto assim da escola. E naquele dia ele resolveu fazer isso. E de onde era a casa desses amigos, dava para enxergar também a frente da escola. Então era do lado, era uma casa vizinha. E o plano do Dylan naquele dia era acompanhar seus amigos até na casa deles e depois voltar para a escola, buscar a Tori e ir para a casa deles. Mas quando ele voltou para frente da escola, a Tori não estava mais lá. Ele procurou ela por toda parte, procurou dentro da escola e não encontrou a Tori, então ele presumiu que ela havia voltado para casa sozinha. E isso não era comum, porque ela sempre voltava para casa com o seu irmão. Ele então decidiu ir para a casa dele, ver se a Tori estava lá e se estava tudo bem. De acordo com a sua professora, a Tori saiu da sala de aula aproximadamente 5 minutos depois dos seus colegas naquele dia, porque ela tinha esquecido na sala de aula um par de brincos que ela tinha pegado emprestado da sua mãe. Então ela voltou para a sala, pegou o brinco da mãe dela, saiu, e o que todos imaginavam era que ela tinha ido para a casa dela.
Mas quando Dylan chegou em casa, ele de cara percebeu que tinha algo muito errado, porque a sua irmã até então não tinha chegado ainda. Ele então avisou sua mãe o que tinha acontecido, pegou sua bicicleta e foi procurar pela sua irmã pelo bairro, mas ele não a encontrou em lugar nenhum. 10 minutos depois, uma amiga da Tori ligou para a casa dela e deixou uma mensagem falando sobre o que elas tinham combinado para aquela noite. A Tori tinha convidado alguns dos seus amigos mais próximos para uma noite de cinema naquele dia. Então, aparentemente, os planos da Tori era chegar em casa, ir para a casa do pai dela, depois voltar para a casa dela e ficar ali em casa com os amigos. Mas, infelizmente, após terminar a aula naquele dia, ela não foi mais vista. Às 4h30 da tarde, a Tara, a mãe dela, saiu de casa e começou a procurar a filha a pé pelo bairro, mas ela não encontrou nenhum sinal. Às 5h20, a Tara ligou para sua mãe, chamada Linda Winters, e então as duas juntas dirigiram por toda Woodstock procurando pela Tori. Elas então encontraram um policial estacionado ao lado da escola onde a Tori estudava e elas então informaram para ele a situação e elas foram instruídas por esse policial a irem para a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. A Tori Stelford foi oficialmente dada como desaparecida às 6h04 da noite daquele dia. O Rodney, o pai dela, foi informado do desaparecimento da filha cerca de 20 minutos depois, às 6h25 da noite. A investigação inicial foi conduzida pelo Oxford Community Police Service e no dia seguinte ao desaparecimento, essa agência contatou outros serviços policiais do sudoeste de Ontário para pedir ajuda. Então, ao longo das investigações, a Polícia Provincial de Ontário acabou se envolvendo no caso. No dia em que os investigadores foram notificados do desaparecimento da Tori, eles procuraram na escola dela se tinha algum sinal do que poderia ter acontecido, mas eles não encontraram nenhum vestígio. O Rodney, pai dela, ligou para vários membros da família para ver se eles tinham visto ou ouvido falar da sua filha, mas também nenhuma pista foi encontrada. O apartamento do Rodney foi revistado pela polícia para eles poderem descartar ele como um suspeito. E, na verdade, a suspeita inicial recaiu sobre a Tara, a mãe da Tori. Os policiais estranharam o tempo que ela levou para relatar o desaparecimento da filha e, além disso, ela já era conhecida por ser viciada em substâncias ilícitas. Então, tudo isso fez com que ela se tornasse uma suspeita. No dia 9 de abril, os avós da Tori ofereceram uma recompensa de $10 mil por qualquer informação que ajudasse nas investigações. Nesse mesmo dia, os investigadores tiveram acesso às câmeras de um colégio que tinha ali próximo do colégio onde a Tori estudava. E aí foi visto que por volta das 3h32 da tarde do dia do seu desaparecimento, a Tori estava na avenida do colégio sendo conduzida por uma mulher que estava usando jaleco branco. A Tori estava usando uma jaqueta da Hannah Montana, preta, com capuz, forrado de pele branca. Ela também embaixo estava com uma camiseta verde, uma saia jeans e sapatos pretos e brancos. Ela carregava sua bolsa roxa e rosa, que era da marca Bratz. Na filmagem ficou claro que a Tori não parecia estar sendo forçada por essa mulher enquanto elas caminhavam lado a lado. Então, aparentemente, a Tori estava confortável andando ao lado dessa mulher. As imagens dessa câmera de segurança eram de baixíssima qualidade, então não dava para ver claramente as feições da mulher que estava com a Tori no dia do seu desaparecimento. Mas o fato é que acharam que aquela mulher era muito parecida com a Tara, a mãe da Tori. E com quem mais a Tori estaria tão confortável e tranquila, se não ao lado da sua própria mãe? E então, no dia seguinte, a polícia divulgou uma descrição da pessoa vista ao lado da Tori, dizendo que ela era uma mulher branca entre 19 e 25 anos. Ela tinha cabelos pretos lisos que estavam presos em um rabo de cavalo e ela usava um casaco branco, bem fofo assim, um jaleco branco e jeans pretos justos. Então, nessa altura, todas as suspeitas estavam sobre a mãe da Tori. Todos achavam que ela estava envolvida de alguma forma no desaparecimento da filha dela, talvez por uma dívida de drogas, alguma coisa do tipo. E para piorar ainda mais a situação da Tara, durante uma entrevista coletiva, ela e seu ex-marido, o Rodney, acabaram brigando. Ele criticou ela porque, segundo ele, ela não demonstrava tristeza pela sua filha ter desaparecido. Enquanto isso, ela o acusou de ser um pai completamente ausente.
Os vizinhos da família e quem acompanhava o caso também acreditava que a Tara estava envolvida no desaparecimento da sua filha, porque eles sabiam do vício que ela tinha e todos achavam que, de fato, a Tara parecia muito fria ao falar do desaparecimento da filha, quando ela dava entrevista para a imprensa. Enquanto o pai da Tori chorava muito em frente às câmeras. Ao ouvir esses rumores, a Tara deu entrevistas para a imprensa dizendo que era inocente, que não tinha nada a ver com o desaparecimento da sua filha e que o desaparecimento da Tori não estava relacionado a nenhuma dívida que ela supostamente tinha por consumo de substâncias ilícitas. E então, em paralelo, os investigadores, após fazer uma investigação da família da Tori, descartaram qualquer envolvimento dela no desaparecimento. Para garantir qualquer dúvida que houvesse ali, os pais da Tori passaram por testes de detector de mentiras. A polícia então divulgou aquele trecho da filmagem onde aparecia a Tori ao lado daquela mulher e pediu para que qualquer um que identificasse essa mulher entrasse em contato o quanto antes com a polícia. A polícia recebeu inúmeras denúncias a partir disso. E uma dessas denúncias dizia que a mulher que estava com a Tori no dia dos fatos era uma moça de 18 anos chamada Terry Lyne McClintic. Agora falando um pouco de quem é a Terry. A Terry era uma moça que não teve a melhor educação durante a sua infância. Na verdade, é dito que ela entrou e saiu de abrigos de adoção e começou a usar substâncias ilícitas desde muito cedo. Agora, voltando ao caso, no dia 12 de abril, 4 dias após o desaparecimento da Tori, a Terry foi presa por um mandado de prisão não relacionado ao caso. Mas, como ela já estava sendo presa, os policiais aproveitaram para interrogar ela por qualquer envolvimento ali no desaparecimento da Tori. Ela foi interrogada e negou envolvimento no desaparecimento. Mas mesmo assim, ela ficou presa por causa do mandado de prisão que tinha contra ela. E curiosamente, a Terry não era uma desconhecida para a família da Tori. Ela conhecia a Tara, a mãe da Tori, porque elas circulavam ali no mesmo meio onde pessoas usavam substâncias ilícitas. E ela chegou até mesmo a ajudar nas buscas da Tori. Então ela conhecia a mãe da Tori. Então aparentemente elas andavam ali no mesmo meio, compravam as substâncias que elas consumiam com as mesmas pessoas. Então elas se conheciam, sabia da existência uma da outra, mas aparentemente elas não eram amigas. E de fato, fisicamente, a Terry se parecia muito com a mulher que aparecia na filmagem das câmeras de segurança ao lado da Tori. Em paralelo, as buscas continuavam e se expandiu para fora da vizinhança. Porque até agora, eles tinham uma suspeita presa, mas eles ainda não tinham um corpo. Os investigadores, com a ajuda do Corpo de Bombeiros de Woodstock e de um helicóptero, vasculharam áreas arborizadas em busca de qualquer vestígios da menina. Foi realizada uma vigília em Woodstock e a Tara fez um apelo para que a filha entrasse em contato com a família se ela ainda estivesse viva. E enquanto tudo isso acontecia, a escola onde a Tori estudava suspendeu as aulas, porque com um sequestradora solta, as crianças da escola eram alvos fáceis, então era bom que não houvesse aula. Mas em 14 de abril, as aulas acabaram normalizando depois de quase uma semana com a escola fechada e aparentemente a vida já estava voltando ao normal. No dia seguinte, o caso da Tori foi apresentado no America's Most Wanted, que é um programa de TV, e no dia 4 de maio, ainda sem sinais da Tori, mais imagens de câmeras de vigilância foram divulgadas. Dessa vez, apresentava imagens de uma perua de cor escura passando pela mesma rua onde a Tori foi vista pela última vez caminhando com a mulher. Em 12 de maio, a Terry foi interrogada pela segunda vez, mas nada de novo foi extraído dela. Os policiais desconfiavam que ela estava escondendo alguma coisa e eles aproveitaram que ela estava sendo mantida presa por alguma outra coisa que ela tinha feito e interrogaram ela algumas vezes. Enquanto a Terry estava presa, ela recebia visitas de um homem de 28 anos chamado Michael Heffert. Falando um pouco sobre o Michael, nessa época ele estava desempregado e é dito que ele era mulherengo, ele saía com muitas mulheres. E seu histórico não era muito bom, ele tinha ajudado algumas de suas ex-namoradas a fazer programa e ele pegava o dinheiro para ele nesses casos. Ele não tinha uma ficha criminal e ele e a Terry tinham um relacionamento bem nessa época, era um relacionamento recente. Em uma dessas visitas para Terry, a polícia perguntou se poderia falar com ele em particular em relação ao caso do desaparecimento. Ele demonstrou nessa ocasião estar muito tranquilo e indiferente com a situação e concordou em sentar com a polícia e falar com eles. Ele deixou bem claro para a polícia nessa conversa que ele e a Terry não eram namorados, que eles eram apenas amigos.
mesmo a Terry tendo falado já para a polícia que eles tinham sim um relacionamento. A polícia então aproveitou aquela conversa e mostrou a filmagem gravada do dia dos fatos para o Michael e perguntou se ele reconhecia alguém naquele vídeo. Em outras palavras, os policiais estavam perguntando se ele achava que aquela mulher do vídeo era a Terry, mas ele disse que ele não reconhecia aquela mulher. A polícia então perguntou ao Michael se ele sabia se a Terry tinha um casaco parecido com o da mulher do vídeo, que era aquele casaco branco que eu falei. E ele disse que sim, que a Terry tinha um casaco branco bem parecido. Mas ele falou que não tinha certeza se era o mesmo e não sabia se era a Terry naquela filmagem. A polícia então perguntou onde ele estava no dia dos fatos e ele disse que simplesmente não sabia onde ele estava naquele dia, mesmo tudo tendo acontecido há pouquíssimos dias antes dele ser interrogado. Ele falou que achava que naquele dia ele tinha ficado andando pela cidade sem rumo e que não tinha certeza do que ele tinha feito. Então, ele não tinha um álibi confirmado. Mas mesmo assim, a polícia teve que liberar o Michael porque não tinha provas contra ele o suficiente para fazer uma prisão. Até então, a polícia não tinha encontrado nenhum vestígio da Tori e não tinha mais nenhum suspeito além da Terry e do Michael. As investigações estavam caminhando mais lentamente nesse momento, até que em 19 de maio, a Terry foi submetida a um exame de polígrafo. E finalmente, quando foi pega mentindo ali pelo teste do polígrafo, ela admitiu ser a mulher do vídeo. Ela, naquele dia, resolveu contar toda a verdade para a polícia. Ela falou que no dia 8 de abril, que no dia dos fatos, ela e o Michael tinham tido uma conversa um tanto quanto perturbadora. Nessa conversa, eles planejaram o sequestro de alguma menina bem nova. Ela falou que o Michael começou a desafiar ela durante uma conversa, falando que ela jamais teria coragem de fazer aquilo. E ela falou que se sentiu desafiada e quis provar para ele que conseguia sim sequestrar alguém e que iria fazer aquilo. Então, naquele dia, eles já saíram de casa com essa intenção. E ela falou que o Michael falou o seguinte para ela: pegue a garota mais jovem que você encontrar, porque quanto mais jovem, mais fácil de manipular. Agora, como um casal do nada começa uma conversa desse tipo e termina planejando um ataque contra uma garotinha, eu simplesmente não sei explicar. Então, de acordo com a Terry, naquele dia, ela foi para frente daquela escola e ela não planejava pegar especificamente a Tori, mas ela falou que a Tori foi a primeira menininha jovem que ela viu sair da escola, sozinha. E por isso, ela falou que percebeu que a menina seria um alvo fácil. Ela então falou que se aproximou da Tori e começou a falar sobre filhotinhos de cachorros. Ela falou para Tori que tinha um filhotinho de Shih Tzu no seu carro e coincidentemente a Tori também tinha um filhotinho de Shih Tzu em casa e não dá para saber se a Terry sabia disso ou não e por isso que inventou a história do Shih Tzu, mas o fato é que a Tori ficou muito animada para ver aquele filhotinho. E foi então que a Terry falou: vamos lá no meu carro que eu te mostro o filhotinho. E foi naquele momento que a câmera de segurança filmou a Terry e a Tori andando em direção ao carro do Michael. Então ela foi até lá com a Tori e uma vez que a Tori estava próxima o suficiente do carro do Michael, a Terry empurrou a menina para dentro do carro. Ela então entrou no carro e os três foram embora. E a Terry, durante sua confissão, tentava deixar claro que não imaginava que isso terminaria da forma que terminou. Ela falou que o planejamento era apenas pegar a menina, mas ela não sabia qual era o fim que o Michael queria dar para aquela menina. Ela falou que o Michael manteve o rádio ligado durante toda a viagem de carro para se certificar de que não havia um Amber Alert emitido para Tori, e ele então dirigiu em direção ao nordeste e fizeram 2 paradas ao longo do caminho. A primeira parada foi em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, e depois a segunda parada foi em uma loja de construção chamada Home Depot. Enquanto a Terry entrou na loja, o Michael ficou esperando no carro com a Tori. De acordo com a Terry, ela disse que o Michael pediu para que ela comprasse um martelo e sacos de lixo. Ela disse que eles levaram a Tori para uma área rural perto de Mountain Forest, em Ontário, que fica a cerca de 130 quilômetros de onde a Tori morava. E na confissão inicial, a Terry tentou pintar uma imagem ali que retratava o Michael como sendo a única pessoa que causou algum dano a Tori. Ela tentou falar que ela não tinha feito nada, que o máximo que ela tinha feito era só pegar a menina na frente da escola e ter levado até o Michael. Ela falou então que o Michael estacionou o carro nessa área rural, que tinha algumas árvores, e lá ele atacou a Tori de formas cruéis, que eu não posso especificar aqui no vídeo. E depois tirou a vida da Tori usando um martelo.
E como eu disse, na sua confissão, a Terry estava tentando dar a entender que o Michael era a única pessoa macabra dessa história e que ela tinha pouco a ver com o que tinha acontecido. Ela tentou falar que ela foi apenas manipulada por ele e não encostou na Tori nenhuma vez. Então ela falou que enquanto o Michael estava fazendo tudo aquilo, ela não suportou assistir ou ouvir aos gritos, e então ela resolveu caminhar um pouco longe do carro enquanto ele fazia ali o serviço sujo. Ela falou que se afastou por alguns minutos, depois voltou, continuou ouvindo gritos, se afastou novamente e depois voltou quando tudo tinha acabado. Então essa foi a confissão inicial da Terry. Ela então foi informada de que seria acusada de sequestro e cúmplice no crime. E com tudo isso sendo exposto para a polícia, obviamente o próximo a ser preso e interrogado era o Michael. Ele foi preso naquela mesma noite e em seu interrogatório ele negou qualquer participação. A polícia falou para ele que não adiantava mais ele tentar negar porque eles sabiam toda a verdade e que a Terry tinha contado tudo a eles. Os policiais contaram exatamente tudo o que a Terry havia contado e o Michael disse que era tudo mentira, que a Terry era uma mentirosa. E então a estratégia da polícia foi colocar os dois cara a cara ali durante o interrogatório. E aí os policiais falaram: ok, Michael, agora fala na cara da Terry que ela é uma mentirosa. E então ele respondeu que não ia falar isso porque ele não precisava fazer isso. A casa do Michael foi revistada naquela noite e lá os policiais encontraram um pedaço de papel com o número de telefone residencial da Tara, da mãe da Tori. Acredita-se que a busca pela Tori tenha sido uma das maiores já ocorridas no Canadá. Incluiu buscas minuciosas em um aterro sanitário e também policiais revistando locais ao longo de um trecho de 51 quilômetros na rodovia 401. Em 20 de maio daquele ano, a polícia acusou Michael de ter tirado a vida da Tori em primeiro grau e também por sequestro. A Terry foi acusada de sequestro e de ser cúmplice do crime. 8 dias depois, as acusações da Terry aumentaram para os mesmos crimes do Michael. Foi decidido então que eles seriam julgados separadamente. À medida que as notícias das prisões se tornaram públicas na mídia, também surgiram detalhes sobre a infância e criação da Terry. Ela era filha de uma stripper e foi adotada por uma outra stripper chamada Carol McClintic. Não se sabe quem é o pai biológico dela e ao longo da sua infância, ela e a Carol se mudaram para Ontário. E é dito que a casa delas estava sempre cheia de substâncias ilícitas, também de álcool e com muitos homens entrando e saindo de lá. Segundo os irmãos da Terry, o ambiente em que ela vivia era incrivelmente prejudicial. E ela, desde muito nova, usava essas substâncias junto com a Carol, com a mulher que criou ela. Apesar do seu irmão e sua tia tentarem intervir, chamando as autoridades, nada foi feito para mudar a situação. De acordo com a Terry, ela começou a fumar quando tinha 8 ou 9 anos. Ela falou então que começou a usar coisas mais pesadas, começou a beber, o que a levou a ter problemas com a polícia ao longo dos anos. Ela já havia sido presa por agressão e também por roubo. E ela também afirmou que maltratava animais. Agora, voltando para o caso, a polícia tinha a confissão da Terry, a filmagem dela andando com a Tori, mas até então não tinha encontrado o corpo da Tori. Após sua prisão, a Terry ajudou os investigadores nas buscas pelos restos humanos e ela falou que não sabia exatamente onde estava, porque, de acordo com seu relato, ela não tinha visto onde o Michael tinha escondido, mas ela falou que sabia em qual região ali estava. Seu advogado afirmou que ela queria que a família da Tori soubesse que ela estava fazendo de tudo o que podia para ajudar nas buscas. Ela direcionou os policiais para aquela área rural onde ela falou que tudo tinha acontecido e ela até desenhou um mapa do local onde os restos humanos poderiam estar. E então, no dia 19 de julho, um policial estava vasculhando ali a área e ele sabia que o celular do Michael havia emitido um sinal naquela mesma área na noite em que a Tori desapareceu. Então, ele parou ali naquela área exatamente onde tinha emitido o sinal para dar uma olhada melhor. Enquanto estava lá, ele viu uma casa quase idêntica à descrita pela Terry. Então a Terry, ao descrever o local onde tudo tinha acontecido, ela havia descrito uma casa que tinha ali próximo. E quando o policial viu essa casa, ele soube que estava no local certo. Ele então dirigiu pela viela que tinha em frente a essa casa e encontrou uma pilha de pedras de onde vinha um cheiro de decomposição.
e finalmente o corpo da Tori Stelford foi encontrado. O corpo tinha sido colocado em um saco de lixo e coberto por pedras. Ela estava nua da cintura para baixo, vestindo apenas uma camiseta e também os brincos de borboleta que ela havia pegado emprestado da sua mãe. Seus restos humanos foram levados a Toronto para um exame pós-mortem, onde foi revelado que ela teve a vida tirada por trauma contundente na cabeça. Seu corpo apresentava sinais de contusões, o que causou 16 de suas costelas quebradas e lacerações no fígado. O carro do Michael foi levado para exames forenses e sangue de 2 indivíduos diferentes, um deles sendo da Tori, foi encontrado na moldura de borracha da porta traseira do carro. Sangue também foi encontrado dentro de uma sacola de ginástica que tinha dentro do carro. E havia uma mistura de sangue e sêmen no encosto do banco do passageiro da frente. O banco traseiro do passageiro estava faltando quando o carro foi levado sob custódia para a perícia e provavelmente o Michael retirou aquele banco porque foi onde tudo aconteceu e ele sabia que os policiais poderiam localizar fluidos corporais ali. Então ele arrancou o banco na tentativa de encobrir o crime, mas não adiantou porque tinha sangue em outros locais do carro. Em 19 de dezembro de 2010, a Terry se declarou culpada das acusações contra ela. E ela foi condenada à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional por 25 anos. Ela foi inicialmente mantida no Grand Valley, que é uma instituição para mulheres, uma prisão federal que fica em Ontário. Como eu falei, ela tinha tido um depoimento inicial, mas ela deu um segundo depoimento para a polícia. E dessa vez, ela admitiu que, na verdade, quem tinha tirado a vida da Tori tinha sido ela. E que o Michael participou do ataque. Ela então falou que realmente sequestrou a menina, deixou nas mãos do Michael durante um tempo para que ele fizesse o que quisesse com a menina ali no carro. E depois ela voltou para o carro e tirou a vida da Tori usando o martelo. E depois ajudou a esconder os restos humanos. Embora a Terry tecnicamente tenha o direito de solicitar a liberdade condicional até que 25 anos se passe, na verdade, ela pode se tornar elegível à liberdade condicional em 2024, ano que vem, apenas 15 anos após ser sentenciada, devido a uma cláusula criada em 1976 lá no Canadá, quando o Canadá aboliu a pena de morte. Então foi permitido que aqueles que cumprem sentenças por tirar a vida de alguém solicitem revisão judicial para reduzir as suas sentenças. Agora, quanto ao Michael, os advogados concordaram em mudar o local do seu julgamento de Woodstock para a cidade de London, em Ontário, citando preocupações de que ele não seria capaz de receber um julgamento justo na cidade de Woodstock, porque o caso estava em toda a mídia e ele seria submetido a júri popular. Em 29 de fevereiro de 2012, o Michael Heffert se declarou inocente de todas as acusações, e o julgamento começou em 5 de março daquele ano. Ao longo do julgamento, a defesa argumentou que ele havia sido apenas um espectador do plano da Terry e que tudo teria sido planejado para pagar uma dívida de substâncias ilícitas. Foi alegado que a Terry havia oferecido a Tori ao Michael como um presente sexual e que ele teria recusado essa oferta. A Terry foi a principal testemunha no julgamento e ela descreveu o relacionamento dela e do Michael para o júri. Ela disse que eles se conheceram e na mesma noite tiveram relações no carro dele e ela falou que o relacionamento evoluiu rapidamente. E ela disse que se importava profundamente com ele e costumava comprar um remédio que ele era viciado. Ela contou que no dia dos fatos, ela saiu para procurar emprego e quando voltou para casa, ela encontrou o Michael esperando ela na garagem. Ele perguntou se ela queria viajar com ele naquele dia, ela falou que aceitou e então, antes de sair da cidade, o Michael dirigiu até a área perto da escola da Tori e foi então que ele perguntou a Terry se ela sequestraria uma jovem menina para ele. A partir daí, ela falou que eles traçaram o plano. Ela sequestraria uma menina jovem porque, segundo ele, elas eram mais fáceis de manipular. A Terry disse ao júri que os dois estacionaram ali perto da escola onde a Tori estudava e que ela falou que inicialmente iria apenas fingir que iria sequestrar alguma menina. E aí ela ia fingir que não deu certo, iria voltar para o carro e falar para o Michael que tinha tentado, mas não tinha conseguido.
Porém, ela falou que ela sabia que o Michael estava observando ela enquanto ela fazia tudo aquilo. Ela falou então que resolveu se aproximar da primeira menina que ela viu andando sozinha. E essa criança era a Tori. E depois que tudo que eu já descrevi aconteceu com a Tori, ela falou que ajudou a esconder o corpo. E depois ela falou que eles tentaram esconder as marcas dos pneus que ficaram ali na área rural. Em seguida, eles deixaram o local e pararam em um lava-rápido, onde tentaram limpar e lavar todo o veículo. Quando questionada sobre ela ter negado que era a mulher que aparecia nas câmeras de vigilância, o porquê que ela negou, a Terry disse que negou porque ela havia chegado a um ponto em que ela era psicologicamente incapaz de entender que havia tirado a vida da Tori. Ela falou que tinha bloqueado aquilo da sua mente e que durante um tempo ela acreditou genuinamente que não havia feito aquilo. Mas aí, segundo ela, segundo o relato dela, ela caiu na real e acabou confessando o crime. Durante o julgamento, o júri visitou o local onde foram encontrados os restos humanos da Tori, a fim de compreender melhor as provas apresentadas. E em 11 de maio de 2012, após quase um dia inteiro de deliberações, o júri considerou o Michael culpado de todas as acusações. 4 dias depois, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por 25 anos. Em 2012, a Terry agrediu outra presidiária enquanto estava ali na prisão federal, e essa outra presidiária falou que o ataque aconteceu do nada, sem qualquer motivo. Em uma carta enviada a uma amiga, a Terry escreveu que se arrependia de não ter causado ferimentos piores a essa mulher. E por incrível que pareça, em outubro de 2018, a Terry foi transferida para uma espécie de clínica de reabilitação. O local era uma pousada administrada pelos serviços correcionais do Canadá. É dito que ela conseguiu essa mudança depois de se identificar como indígena. Porém, se ela realmente é de origem indígena ou não, essa informação nunca foi confirmada. E, na verdade, essa informação foi contestada pelo irmão da Terry. E vale ressaltar que os serviços correcionais do Canadá permitem que os presidiários se auto-identifiquem como indígenas, sem necessidade de comprovação. Pela fonte que eu pesquisei desse caso, é isso que fala. E também é dito que os presidiários não indígenas podem morar nessa pousada desde que aceitem seguir a programação do local. O objetivo dessa pousada, na verdade, é ser uma clínica chamada de alojamento de cura. E o local foca em trazer a cura por meio de ensinamentos culturais e práticas espirituais. Esse local é considerado uma prisão de segurança mínima ou média, sem qualquer vedação. É apenas monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, com câmeras de vídeo. Tem guardas pela região, mas alguns deles nem armados ficam. Então esse local aparentemente foi primeiramente criado para os povos indígenas que eram presos ali no Canadá, porém por crimes menos violentos do que o que a Terry fez. Então foca para que o presidiário possa desenvolver um relacionamento melhor com a sua cultura através do uso de práticas tradicionais e também um plano de cura que utiliza uma abordagem holística. E o objetivo é focar em questão de emprego, família e ajudar em abuso de substâncias. As pessoas que ficam nesse local utilizam um espaço compartilhado, então eles limpam e cozinham juntos e também podem participar de uma programação que visa facilitar a vida deles quando forem soltos. Quando os pais e familiares da Tori ficaram sabendo que a Terry estava morando nesse local, eles ficaram muito irritados. O Rodney, o pai da Tori, escreveu uma carta aberta ao primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, pedindo para que revertesse a decisão. Os residentes locais de onde esse alojamento de cura fica também mostraram o apoio ao Rodney, protestando do lado de fora do alojamento. Segundo os que protestavam, já fazia 9 meses que a Terry estava morando ali e ninguém tinha sido informado da transferência dela. E os residentes se preocupavam com a segurança dos filhos que estavam encarcerados junto com ela, sendo que todos eles tinham sido presos por crimes leves. Já a Terry tinha cometido um crime gravíssimo contra uma menininha e deveria estar em um presídio de segurança máxima por ser uma mulher muito agressiva. Sob pressão crescente da população, o então ministro de Segurança Pública ordenou que revisassem a transferência e também para que revisassem a política geral em torno da transferência de presos para esse alojamento. Em 7 de novembro de 2018, foi anunciado que a Terry voltaria para a prisão federal que ela estava.
E quanto à resposta da polícia ao desaparecimento da Tori e também a falha de anunciar um Amber Alert que não foi anunciado, foi muito criticado pela população. E por causa disso foi feita uma revisão no sistema do Amber Alert do Canadá. De acordo com a polícia local, eles solicitaram a emissão do alerta do Amber Alert, mas foi dito a eles que o caso não atendia aos critérios na época. Desde essa revisão, os critérios foram ampliados, com as delegacias não precisando mais provar que ocorreu um sequestro para então emitir o Amber Alert. Então agora, se uma criança tiver desaparecido e eles acreditem que esteja em perigo, o Amber Alert já é anunciado. Desde que a Tori teve sua vida tirada, o Rodney se tornou um defensor da segurança infantil. Ao longo dos anos, ele participou de vários comícios para pedir sentenças de prisão mais rígidas para criminosos violentos, incluindo também a remoção da liberdade condicional para os condenados por crime contra menores. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.